Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca, vou falar desse mês de fevereiro. É um mês extremamente intenso e depois desse fevereiro de 2026, gente, provavelmente nós vamos pensar claramente que o mundo mudou, é outro panorama que nós vivemos. O século XX, ele fica para trás, os marcos de definição do século XX, as estruturas de definição do século XX, elas estão ruindo, estão desmoronando, e é um dos meses mais importantes de todo o ano de 2026. A gente já começa com as emoções muito exaltadas, porque temos uma lua cheia logo no dia 1º, não é uma lua cheia qualquer, é uma lua cheia em Leão, que é um signo que se expressa, é um signo enérgico, é um signo vital, é um signo extrovertido e que tem uma tendência à dramaticidade. Observem aí se vocês têm pontos importantes da carta ao redor do grau 13, de Leão, de Aquário e também Touro e Escorpião, porque essas pessoas, obviamente, vão se sentir um pouco mais mobilizadas por essa lua cheia que outras pessoas que não têm esses pontos mais críticos nas suas cartas. Porém, quando a gente fala de coletivo, esse eixo é um eixo fundamental, porque dentro de 15 dias a gente vai ter o primeiro eclipse no eixo Aquário-Leão e, além disso, vai ser o eixo dos eclipses até 2027. Em agosto nós temos eclipses muito intensos e em 2027 também, gente, eclipses muito intensos em Leão e em Aquário. Na minha perspectiva, esse eixo ele nos convida a entender o que é o exercício saudável do ego, o que é o exercício saudável da minha essência, da minha personalidade. Em Leão, a gente percebe que a gente tem que ter um espaço de criatividade, a gente tem que ter um espaço de expressão, a gente tem que ter um espaço para celebrar a vida, para rir, para brincar, para o entretenimento, e um espaço também que convida para a generosidade, né? O aspecto sublime de Leão, ele emula o nosso Sol, a nossa estrela central, que é uma imagem de poder muito grande, um poder imenso, a divindade poderosa, mas que ao mesmo tempo ela é generosa, ela é magnânima. Belíssima imagem sublime de Leão. Porém, quando essa força ela se manifesta no seu aspecto inferior, no seu aspecto bestial, o que a gente vai ver? A gente vai ver aquela questão do egocentrismo, a gente vai ver o narcisista, os narcisistas tóxicos, narcisistas perversos, narcisistas patológicos, pessoas que tratam de centralizar seu poder e a sua autoridade a qualquer custo, a qualquer preço. E do outro lado, em Aquário, quando a gente fala de Aquário sublime, a gente fala da quinta essência do ser humano. É algo bastante crístico, porque ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é diferente, é superior ao humano comum, mas se entrega para a humanidade, se entrega para uma ideia de irmandade. O meu melhor, o que eu tenho de melhor é oferecido para ser compartilhado com todos. E se eu estou muito bem, eu quero que todos compartilhem desse bem-estar. Então, é um conceito prístino de irmandade, de fraternidade. Muito lindo esse eixo Aquário-Leão. Quando não está iluminado, o que a gente vai encontrar? Pessoas que têm o seu ego, que não está nada saudável, que estão cheias de ódio e que se reúnem em grupos e colocam uma causa, uma bandeira como uma desculpa para elas poderem exercer o seu ódio da forma mais radical, mais cega e mais impiedosa. São grupos extremos e muito cruéis que colocam a sua ideologia por cima de qualquer princípio humano. Então, quando esse ego está desequilibrado, bem-vindos ao planeta Terra da atualidade. É isso que a gente vai estar trabalhando já na abertura do mês de fevereiro, porque em meio à lua cheia, nós temos o despertar do planeta Urano. Urano retoma o movimento direto no dia 4, a gente vai sentir antes porque acontece tudo misturado.
e sempre é momento de tendência a eventos telúricos muito poderosos, tanto na Terra quanto no céu quanto no mar. Pode acontecer de tudo. Urano desperta perto da estrela Caput-Algol, ou seja, ele novamente vai ativar a estrela Caput-Algol. Ele está nesse processo desde 2021, gente, e eu falo disso no meu vídeo anterior, quando eu comento sobre esse contraponto que Urano está fazendo com a Segunda Guerra Mundial. É a última vez que ele ativa Algol antes de caminhar direto para o signo de Gêmeos, vai entrar em abril no signo de Gêmeos. E o Donald Trump, ele tem a Caput-Algol conjunto ao meio do céu, então pode ser que ele sofra algum tipo de situação repentina, surpreendente, que o prejudique, ou que, por outro lado, ele fique cada vez mais demente e cada vez mais tomando atitudes temerárias e escalando, porque Caput-Algol ela tem para os antigos a imagem de perder a cabeça. Essa é a imagem de Caput-Algol, perder completamente a cabeça, no sentido de perder, né, o senso comum, ou no sentido de sofrer algum tipo de ataque, mesmo na região da cabeça, do pescoço, e também contextos e situações onde está presente a extrema crueldade. Então vamos observar o que acontece também, essa questão dos eventos telúricos muito fortes, e por outro lado, signo de Touro sempre tem que observar a economia, commodities, bolsas de valores, tudo que é o valor do dinheiro, essa questão dos bancos centrais movimentando muito ouro, muita prata para tratar de acabar de destruir o dólar, porque esse é um movimento que caracteriza, né, a mudança de poderes. E tudo isso, gente, é só o começo de fevereiro. Então, ali no dia 10 a gente tem um pontinho de esperança. Vênus ingressa no signo de Peixes, ela vai transitar em Peixes até o dia 6 de março, né, quando entra em Áries, já preparando o ano novo astrológico. Vênus em Peixes é um princípio de piedade, de misericórdia, de empatia. Vênus, ela se empodera de determinada forma. O princípio venusino, ele alcança a expansão quando está em Peixes. Então eu acho que é algo que traz uma certa esperança, porque empodera pessoas que trabalham no universo da diplomacia, buscando acordos, buscando armistícios, enfim, sociedades, vínculos, equilibrar as situações. E mais adiante, no dia 18, o Sol entra também no signo de Peixes. Esse é um pontinho aí de esperança. Agora, no dia 14, para mim, a perspectiva oficialmente será no dia 20 de fevereiro. Teremos um dos eventos, mais importantes, não é do ano de 2026, não, é do século 21 inteiro, que é o encontro entre Saturno e Netuno nesse grau zero de Áries, que não acontece há uns 2.600 anos. Inclusive, no meu próximo vídeo, eu vou trazer algumas informações, alguns dados que são interessantes e ainda não foram compartilhados nem publicados por outros astrólogos que estão falando do assunto. E como se fosse pouco, em meio a esse encontro histórico e milenar entre Saturno e Netuno em Áries, a gente tem o primeiro eclipse no dia 17 de fevereiro, o primeiro eclipse em Aquário, grau 28, no finalzinho de Aquário. Então, primeiro, observa se você tem pontos importantes da sua carta nos últimos graus de Aquário, primeiros graus de Peixes. Obviamente, essas pessoas podem ser muito mais mobilizadas do que outras que não têm. Esse grau 28 é um grau crítico, é um grau que convida ao desapego. Eu tenho que entregar algo, então pode existir algum tipo de acordo para entrega de territórios, por exemplo, te entrego isso, fico com o outro. E também o grau 28, ele é um grau crítico, ele é um grau que pode trazer, de repente, notícias muito surpreendentes, porque esse eclipse ele já faz parte do processo que eu comentei no meu vídeo anterior, que é um processo de revelações, é um processo de trazer verdades para sacudir o mundo, trazer verdades para sacudir a consciência da humanidade e que eu considero bem positivos.
É um eclipse forte, mas ele não é tão contundente porque ele ainda acontece longe dos nodos. Os nodos ainda estão ao redor do grau 9 de Virgem e de Peixes. Então esse é um eclipse que tem a sua força uraniana da verdade, dos contextos surpreendentes, das viradas de mesa, porém ele ainda não é tão potente quanto os eclipses que a gente vai ter mais adiante. Prestem atenção porque o que ele traz são luzes, ele aponta caminhos, ele coloca questões que podem ser muito importantes mais adiante. E também, outro dado interessante é que ele acontece a 2 graus da lua natal dos Estados Unidos, gente. Então, para os Estados Unidos, em termos de povo, termos de cidadania, que é representada não pela Lua, pode ter certeza que começa uma parte muito forte desse processo de ruptura interna dos Estados Unidos. E como se fosse pouco, a gente vai fechar o mês, lá no dia 26 de fevereiro, com a primeira retrogradação de Mercúrio desse ano. Mercúrio vai retrogradar em signos de água durante o ano de 2026. Essa primeira retrogradação vai acontecer no signo de Peixes. Ele começa a retrogradar no dia 26 de fevereiro e vai até o dia 19, 20 de março, no momento ali do ano novo astrológico, nova ativação poderosa do zero de Áries. Ele vai estar no grau 8 de Peixes. E que interessante, porque Mercúrio retrogradando em Peixes, ele nos convida a revisar justamente tudo que nós formos ou fomos capazes de entender, de evoluir, nesse eixo Virgem-Peixes, que trata da qualidade da nossa existência, a energia, a intenção, a força que a gente coloca nas nossas tarefas, na manutenção das nossas rotinas, naquele dia a dia que é importante, signo de Virgem, mas também o espaço que eu tenho para o meu descanso, para a minha regeneração, para o meu trabalho espiritual e para conectar com a imaginação, com o simbólico, com a fantasia, com a arte, que é algo fundamental para a nossa saúde. Nós trabalhamos forte essas questões, tanto é assim que para o Brasil, por exemplo, chega o final da escala 6x1. O brasileiro entende que ele precisa ter um espaço de descanso, de regeneração e também espaço para cultivar-se como indivíduo, o espaço para a sua espiritualidade, o espaço para o seu momento de meditação, para as suas relações. Então, a ideia de qualidade de vida, ela muda a partir desse evento. É uma das heranças dos eclipses no eixo Virgem-Peixes, que foram extremamente positivos para o Brasil e abrem, sim, um capítulo positivo da nossa história. E, bom, com isso se aproxima o mês de março, que é o mês do Ano Novo Astrológico. Então eu vou falar também dessas questões ao redor de Saturno e Netuno, desses dados que tem a ver com 2.600 anos atrás, no próximo vídeo. Espero que a informação seja interessante. Até breve. Paz e amor.